Olá! Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Luísa, sou psicóloga, estou voltando aí com a segunda temporada dos podcasts e espero que dessa vez a gente consiga passar mais tempo juntos, né? Bom, eu trabalho com foco em ansiedade e em comportamento alimentar e acho que ultimamente tem aparecido muitas pessoas no consultório falando sobre algumas emoções que inclusive têm muita dificuldade de compreender elas, né? E é muito importante que a gente consiga compreender essas emoções, esses sentimentos que muitas vezes se manifestam através do nosso corpo, né? É importante que a gente entenda que as emoções elas fazem parte da nossa vida, elas nos ajudam a expressar alguns sentimentos, né? Elas nos ajudam até a compreender as vivências da vida, né? E muitas vezes elas podem acabar, inclusive, sendo difíceis de identificar, de entender e de nomear. E aí, uma forma da gente fazer isso é através da observação de como fica o nosso corpo. Por exemplo, quando a gente está ansiosa, a gente pode acabar sentindo o coração batendo mais rápido, a respiração ficando mais rápida, ficando mais superficial, né, mais curta, aquela sensação de falta de ar. Ou quando a gente está triste, que a gente pode sentir uma sensação, a gente pode ter uma impressão de que tem um aperto no peito, uma sensação de peso nos ombros. E o medo também, né? O medo pode fazer as nossas pernas tremerem, ficarem bambas, podem fazer as nossas mãos suarem, né? Pode até se assemelhar um pouco à ansiedade, no sentido do coração bater mais forte ou uma tensão corporal. Então, cada emoção vai apresentar um conjunto de sinais que são únicos e que podem ser identificados através dessa observação que a gente pode ter do nosso corpo. E aí, saber como essas emoções se manifestam no corpo é muito importante, porque ajuda a gente a compreender quais são as nossas necessidades. Eu falo muito isso em terapia, né? E eu falo que é um pouco dessa função, até que a gente vê na comunicação não violenta, do autoconhecimento, né? A gente acaba olhando para a comunicação não violenta como uma ferramenta de se comunicar com outras pessoas, mas é importante que a gente utilize essa percepção da emoção, né? Também para o autoconhecimento, para identificar as nossas próprias necessidades e ajudar no gerenciamento das nossas emoções e sentimentos. E aí, a gente pode trabalhar no sentido de aliviar os sintomas físicos e encontrar maneiras saudáveis de lidar com aquela emoção. E facilita muito no momento em que a gente também vai se comunicar com as outras pessoas. Se eu sei o que eu estou sentindo, eu posso inclusive pedir para ficar sozinha, eu posso pedir um abraço, eu posso pedir, ah, enfim, com, compartilhar essa minha necessidade e transmitir isso através de um pedido ou através de uma sinalização mesmo. Poxa, eu tô triste, não quero mais falar sobre esse assunto, ou eu tô ficando com muita raiva, acho melhor a gente falar sobre isso depois, né? O exercício, ele é basicamente esse, é prestar atenção no corpo. Quando eu tô conversando com um amigo querido, uma amiga querida, como é que eu percebo o meu corpo? Quando eu tô numa entrevista de emprego, o que que eu sinto no meu corpo? Quando eu tô assistindo um filme, que pode ser um filme de drama, um filme de comédia, um filme de terror, e isso vai provocar sensações diferentes no meu corpo. Importante observar como que essas emoções se manifestam no meu corpo para que então eu consiga reconhecer. E aí uma técnica que pode ser muito legal de se utilizar é o mindfulness, né, ou atenção plena. Então, fazer exercícios de respiração profunda, prestando atenção em cada parte do meu corpo, né? Como será que tá, principalmente as minhas pernas, se estão tensionadas ou se estão relaxadas, a minha barriga, como é que eu sinto, meu peito, a minha coluna, os meus ombros, quais são as sensações que eu tenho na minha cabeça, tanto de dores de cabeça ou até mesmo uma tensão no rosto. Será que eu tenho esse costume de ficar com a testa franzida ou com os lábios é, também franzidos ou até mesmo com o maxilar travado? Quando a gente faz esse exercício de atenção plena, né, de escaneamento do corpo, a gente consegue ter uma melhor compreensão do que está acontecendo com a gente naquele momento. E somando, né, uma coisinha, mais outra coisinha, mais outra coisinha, eu posso tentar nomear isso.
E daí, quando a gente fala sobre processos ansiosos, é ainda mais importante identificar essas emoções no corpo, principalmente para que a gente consiga separar o que é sintoma de ansiedade do que de fato são sintomas físicos, né? Por quê? Na verdade, a ansiedade pode, inclusive, proporcionar, causar sintomas físicos que são muito intensos, né? A pessoa pode suar, pode ficar com o coração acelerado, taquicardia, né? Ela pode ficar com falta de ar. E aí, identificar tudo isso, putz, eu tô sentindo essa coisa, mais essa outra coisa. Então, isso, muito possivelmente, em conjunto, pode significar um momento de ansiedade maior, e aí eu consigo ao identificar isso, consigo fazer um exercício de respiração, um exercício de atenção, né, que vai me trazer de volta para o presente e pode ajudar a reduzir a intensidade desses sintomas, principalmente. E é muito importante ter a compreensão de que as nossas emoções, elas existem para nos sinalizar alguma coisa, né? Para nos sinalizar como é que eu estou diante de alguma situação, diante de alguma possibilidade de situação, mesmo que ela ainda não seja concreta, né? Diante de um debate, uma discussão com alguém. E é importante a gente identificar que essa é uma ferramenta do nosso corpo que mostra pra gente como a gente está diante dessa situação e que pode, inclusive, facilitar com que as nossas emoções, na verdade, com que as nossas interações sejam mais genuínas e sejam mais honestas. Então, eu posso, no momento em que eu estou discutindo com alguém, se eu vejo que eu estou me estressando muito, e se eu não vejo mais que aquela discussão está caminhando para um lugar onde haveria escuta, onde haveria compreensão, eu posso me posicionar e dizer: olha, eu estou me sentindo dessa forma agora. Que tal a gente esperar tudo isso dar uma baixada, a gente cuidar cada um das suas emoções e amanhã ou mais tarde a gente volta a falar sobre esse assunto, para inclusive evitar entrar em algumas discussões, em algumas conversas que podem gerar conflitos, atritos que tomem proporções que são muito maiores do que elas deveriam. Eu de verdade resolvi trazer esse assunto aqui porque é de extrema importância que a gente aprenda a não só identificar os nossos sentimentos, dar um nome para eles, né? Mas perceber quando eles estão de fato acontecendo e não só depois, e inclusive fazer com que as nossas relações fiquem mais saudáveis a partir do momento que eu entendo que o que eu sinto é de minha responsabilidade, eu posso escolher se eu quero ou não continuar naquela briga, naquele conflito, e pode fazer, inclusive, com que as nossas relações fiquem mais leves, com que as nossas interações com as pessoas fiquem mais leves. Espero que você tenha curtido esse episódio. Se você sentir no seu coração, considera compartilhar com outras pessoas. Eu vou adorar saber que outras pessoas também estão sendo impactadas pela importância da gente considerar as nossas próprias emoções. Qualquer coisa, fico à disposição. Você pode entrar em contato comigo no Instagram através do @luisaquadros_. Todas as informações estão aqui na minha página do perfil do Spotify. Até a próxima!